O texto que vamos meditar agora, a gente estava em Timóteo, agora a gente vai para Tito. Uma, duas páginas aí para frente. Lembrando que todos esses pontos que eu estou pegando, eles têm todo um texto, todo um contexto, tá? Eu estou fazendo de forma resumida por ser bastante texto, mas se os irmãos quiserem depois eu passo, ou melhor ainda, os irmãos procuram, mas tem bastante ensinamentos fora isso que a gente está vendo, tá? A gente vai perceber, irmãos, que a partir daqui, né, a gente vai meditar ainda em mais esse texto de Paulo. Depois a gente tem mais dois pontos. Um é explanado por João, o outro Judas, irmão de Cristo, irmão na carne de Cristo. E a gente vê que vai começar a ficar um pouco repetitivo o que esses irmãos trazem acerca dos falsos profetas. E é repetitivo não porque eles não erraram ali de falar sobre a mesma coisa, porque esses irmãos foram inspirados por Deus, mas como o pastor falou, isso só ressalta a importância desses pontos, tá? Agora o texto que a gente vai ver vai ser Tito 1, de 10 a 16. Não vamos ler o texto inteiro, tá? Vamos ler o versículo 11. Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então a gente vê novamente Paulo falando sobre esses ensinadores, esses falsos ensinadores, que têm como objetivo a ganância, né? Que tem como objetivo o ganho próprio, sendo de algo material ou até mesmo para sustentar e alimentar o seu próprio ego, né? A gente vê muitos líderes aí que se tem como algo importantíssimo a se mostrar a quantidade de pessoas que seguem, a quantidade de pessoas que tem na igreja dele, né? Nós vemos até certas denominações com o próprio nome do líder, que é conhecido como a igreja é conhecido por aquele líder, né? Então a gente vê que Paulo ainda continua exortando sobre esses líderes que têm essa ganância disfarçada de bons ensinamentos, de algo que vem de Deus. No versículo 14, ele fala assim: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. A gente vê novamente, né, mais uma exortação falando que tudo aquilo que vai além da palavra de Deus, ou que vai de contrário, ou que vai de complemento, entre aspas, a palavra de Deus é errado. É algo que é uma heresia contra Deus, né? Muitas vezes nós vemos uma doutrina que é comum em alguns estudos, de que Cristo era 100% Deus e não era homem, né? E isso cai numa heresia, porque Jesus Cristo ele foi 100% homem e 100% Deus. Do contrário, o seu sacrifício não seria válido. Ele veio como homem, né? Se fez homem para morrer na cruz e poder justificar os nossos pecados. E muitas, se a gente for parar para pensar, o homem é algo que não é bom, né? Na vista à luz da palavra de Deus, a nossa carne, o nosso velho homem, ele não é bom, não é algo que agrada a Deus. E a gente vê que uma doutrina onde fala que Cristo não era homem, ela aparenta ser uma doutrina boa, uma doutrina que exalta ainda mais a Cristo.
Então a gente tem que ter cuidado com essas doutrinas que vêm disfarçadas de muitas vezes adoração a Deus, de coisas que eles falam que vêm de Deus, mas na verdade não vêm de Deus. Muitos milagres aí que acontecem e são simplesmente encenações. Isso se não for influenciados até mesmo por demônios que trabalham nesse engano, né, dessas pessoas. No versículo 16, irmãos, a gente vê Paulo falando sobre exatamente o que Cristo nos ensina lá no que a gente leu no primeiro versículo, nos primeiros versículos, primeiro texto, e diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então ele vem de novo falando que a forma de reconhecer esses falsos mestres é exatamente prestando atenção em suas obras, porque é impossível que um falso mestre tenha uma boa obra perante Deus. Então, toda essa análise que a gente faz à luz da palavra de Deus, ela tem que ser bem firme, né? Na verdade, a gente tem que se preparar no conhecimento da palavra, primeiro, para que quando vier essas doutrinas, esses falsos ensinamentos, a gente possa perceber ali e estar refutando isso à luz da palavra de Deus. Mais para frente um pouquinho, irmãos, a gente vai meditar em 2 Pedro. Eu esqueci de Pedro também lá. Foi citar. Além de João e Judas, ainda tem Pedro também. 2 Pedro 2. Ele vem aqui trazendo todo um texto, tá? A gente não vai meditar em alguns versículos só. Mas eu convido os irmãos a meditarem nesse texto, porque ele vem trazendo aquilo que a gente já está vendo, né, que Paulo fala, que Cristo fala, de uma forma bem completa, bem legal. Versículo 1, primeiro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Aqui a gente vê algo muito interessante, irmãos, que é exatamente aquilo que eu falei na introdução do tema. Naquele tempo, Pedro usa a palavra houve e depois ele usa a palavra haverá. O que isso significa? Que desde aquela época, na verdade, houve no passado, desde do tempo antigo, até que Cristo volte, o nosso futuro, o nosso presente e futuro, haverá esses falsos mestres. Então, toda essa palavra que é dirigida, que foi dirigida às igrejas da época, ela serve para nos alertar ainda hoje e nos alerta que ainda no nosso futuro, cada vez mais haverá esses falsos mestres, né? A gente vai começar a estudar as religiões e a gente vê que cada dia que passa, mais denominações são criadas, mais religiões são criadas, todas elas tendo como base de ensinamento filosofias humanas, o que um certo pastor acha, né? Porque é um achismo sobre a palavra de Deus. Tem até um exemplo, gostaria de citar com os irmãos, que aqui no bairro ao lado tinha uma igreja, só para os irmãos terem a noção de como certas igrejas são criadas. Tinha uma igreja onde tinham 2 pastores
E esses pastores, num certo momento, acabaram divergindo por falta do discernimento sobre um ponto da palavra de Deus. E o resultado disso não foi o estudo sobre esse assunto, e sim, cada pastor foi para um lado e cada um criou a sua igreja baseada naquilo que ele cria sobre uma certa doutrina. Então a gente vê que muitas denominações são criadas exatamente disso. A gente vê a história da igreja e a gente vê que a maioria das igrejas foram criadas exatamente por isso. Um certo pregador, um certo pastor, um líder, tinha uma opinião diferente daquilo que estava sendo ensinado, daquilo que era a palavra de Deus, a sã doutrina deixada por Jesus Cristo, e ele simplesmente saía e abria uma igreja que pregava aquilo, né? Não é à toa que a gente, hoje, se você for procurar no Maps sobre igreja, você vai ver que tem mais igreja do que adega, do que bar, exatamente por isso. Pela falta de conhecimento dessas pessoas e pelo simples fato de achar que você criando uma outra igreja e colocando aquela doutrina que você tem um achismo sobre, vai ser algo agradável a Deus, né? Você vê que até mesmo essas pessoas não querem estudar a palavra de Deus a fundo, a saber o que realmente é a verdade. Eles preferem abrir uma outra igreja ao ser humilde o suficiente a estudar a palavra de Deus e dizer: eu estou errado, eu me equivoquei nesse ponto. Aí a gente vê, né, aquilo que Cristo fala, que pelos seus frutos os conhecereis. No versículo 2, ele fala assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aqui, irmãos, é muito importante sempre a gente prestar atenção nessa palavra de muitos, né? Se a gente for ver no decorrer da história quantas pessoas foram guiadas por esses líderes à perdição e achando que estavam fazendo a vontade de Deus, achando que estavam servindo a Deus numa certa igreja, que aparentava ser algo de Deus, todo aquele ambiente de meia luz, a luz apagada e uma música de fundo, que tudo isso levaria a Deus, sendo que na verdade estão levando ele à condenação. Uma vez eu fui chamado por um amigo a culto, né, na casa de uma outra pessoa, e no começo do culto, quem estava à frente pediu para apagar as luzes e perguntou se alguém tinha música no celular para pôr no som. E eu achei aquilo um absurdo, porque nem mesmo a oração que foi feita ali era todo mundo orando ao mesmo tempo, aquela confusão que a gente vê em muitas igrejas aí, que ninguém entende o que está falando, é todo mundo orando ao mesmo tempo e falando, e aquela bagunça, sendo que, na verdade, a palavra de Deus nos exorta a fazer as coisas com ordem e decência, quando se trata de culto a Deus, né? Vamos ver aqui também, irmãos, o versículo 3. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. De novo, né, a gente vê algo que bem provavelmente era comum na época, e por isso, né, tanto Paulo como Pedro que ele vem tocando nesse assunto, eram daqueles que tentam fazer negócio com a palavra de Deus. Sei que vai ficar um pouco repetitivo, né, tocar nesse assunto de novo, mas o quão importante é, irmãos, a gente saber que a palavra de Deus ela não tem nada a ver com um ganho material, com um ganho de dinheiro, né? E como os líderes
usam isso de maneira assim explícita. Eu já vi exemplos de líderes que depois das ofertas ali, mandou as crianças virem pegar as moedas e as notas de 2, porque aquilo não era oferta a Deus. Então a gente vê a clara intenção daqueles do ganho material, né? O ganho para si. Sendo que, na verdade, a gente vê a questão da oferta sobre aquilo que você tem no coração, que é aquilo que você entrega. A gente tem o exemplo da viúva, né, que não tem nada a ver com o valor, e sim como você faz de coração, né, e não tem nada a ver a sua salvação. Você tem que contribuir para ser salvo, você tem que contribuir para ganhar uma certa santidade, não tem nada a ver com isso. Uma vez, e a gente vê como é importante a gente tocar nesses assuntos e estar sempre atentos, porque hoje existe uma generalização dos líderes, né, dos pastores, onde você fala, mas seu pastor tem salário? Mas na sua igreja tem oferta, tem dízimo? Eu já fui pregar o evangelho uma vez e fui afrontado em relação a esse assunto, pregando o evangelho. Você falou, mas na sua igreja tem dízimo e oferta? Justamente porque essas outras denominações e igrejas, eles não entendem o verdadeiro motivo da oferta e acabam fazendo negócio, como diz Pedro aqui, com a palavra de Deus, tendo o simples objetivo de ganho material em cima desses ensinamentos. Pulando aqui, Pedro vai dar alguns exemplos aqui no decorrer do texto. A gente vai pular lá para o versículo 12 e o versículo 13. Ele fala sobre a punição desses falsos mestres. Versículo 12 diz assim: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. A gente vê a punição desses falsos profetas e esses que seguem, né, esses falsos profetas, esses falsos mestres, que é a condenação eterna. Né? A gente, como objetivo e como mandamento de Cristo, até a esses falsos mestres, a gente tem que pregar o Evangelho, a gente tem que pregar acerca da verdade de Deus, por mais que muitas vezes eles acabam se afundando na sua própria corrupção, na corrupção das suas mentes, né? Nos textos anteriores a gente viu que a palavra de Deus ele chama de delírios, né? Nocivos, mas mesmo assim nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que desejar que um dia eles venham a ter o verdadeiro entendimento sobre a palavra de Deus e o verdadeiro entendimento até mesmo sobre a salvação. É triste, irmãos, a gente ver o que esses falsos mestres têm pregado acerca da salvação. Né? A gente vê a questão do ganho material, de que você precisa dar para você receber. A gente vê sobre sacrifícios humanos. Né? Tem gente que acredita que se você andar daqui até outro estado, você vai estar remendo seus pecados. Sendo que, na verdade, não. A única coisa, a única forma de você remir os seus pecados é através do sacrifício de Cristo na cruz. Nada mais, além disso, pode remir os seus pecados. Seja você a melhor pessoa do mundo, a pessoa que doa dinheiro para a caridade, a pessoa que vai levar comida naquelas pessoas que estão na rua. Você pode fazer tudo isso.
Se você não for remido pelo sangue de Cristo, você vai colher a condenação eterna, que é a ausência de Deus para a eternidade. O nosso outro texto que vamos meditar é uma folha aí para frente. Você tem a Bíblia igual a minha, que é em 1 João, na verdade são duas folhas. 1 João, versículo 18, ele vai usar um outro termo, que é os anticristos e mentirosos, que é João falando, tá? E ele fala assim no versículo 18 e 19: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aqui ele vem falar, irmãos, João vem falar sobre os anticristos, né? Ele coloca nesse termo, mas na verdade, a mesma coisa, só são usados termos diferentes. São aqueles que negam a Cristo e negam a sua existência. Muitas vezes não negam a sua existência, mas negam que ele era Deus, como a gente viu, né? Existem denominações que simplesmente ignoram a Cristo, né? E falam que Cristo só foi um bom homem, sendo que na verdade era Deus aqui em forma de homem. Então a gente vê que esses anticristos, né, esses falsos profetas, eles não ficam no nosso meio, no meio de uma igreja verdadeira, justamente por isso. Porque nós observamos as suas obras e aquilo que eles têm pensado, e isso, dentro de uma igreja verdadeira, é refutado, né? Nós vemos que muitos serão a tentativa do inimigo de levar algum ponto errado para dentro das igrejas, a levar um certo ponto doutrinário que seja de contrário à palavra de Deus e até mesmo certos pontos que negam a divindade de Cristo e o seu sacrifício na cruz. Muitas vezes a gente vê denominações que colocam o sangue de Cristo como algo banal, como algo que não é o suficiente para te livrar da condenação eterna. Você tem que aceitar Cristo e ser um bom homem. Se você deslizou, você perdeu a sua salvação. Aí você tem que de novo ser salvo e ficar esperto para não pecar, para que você não perca a salvação de novo, colocando assim o sangue de Cristo como algo que depende do homem para o seu complemento, sendo que na verdade isso é uma heresia. O sangue de Cristo ele é completo e quando ele nos salva é para todo sempre. Aqueles que eram, eu já fui convertido, quer dizer que na verdade ele nunca foi convertido. Ele foi só um convencido. E a gente vê que naquela época muitas pessoas queriam colocar esse ensinamento ali, em que Cristo não é o suficiente, ou até mesmo em que Cristo não tem nada a ver com a salvação. A gente vê até mesmo uma, um certo, uma certa contradição, né? Porque se você pergunta, tá, mas qual pecado você perde a salvação? Essas pessoas não, não conseguem explicar isso. Quando Cristo fala lá no Sermão da Montanha, onde a gente pegou o finalzinho, se você for ler um pouquinho mais para trás, onde ele fala que se você desejar uma mulher no seu pensamento é como se você tivesse adulterado com ela. O que isso tem, né, em contradição a essas doutrinas?
em que você tem alguns pecados mais que eles colocam como mais graves, você perde a salvação, mas num simples pensamento desse, você não perde a salvação, sendo que para Deus os dois estão no mesmo patamar, não tem distinção. Então, que possamos, principalmente nesse ponto sobre a salvação, a doutrina da salvação, onde é chamada aqui dos anticristos, né, que são pessoas que vão diretamente nesta doutrina, contra essa doutrina de que Cristo foi suficiente na cruz a nos salvar e ter essa salvação totalmente gratuita através da misericórdia de Deus, não dependendo de nenhuma obra humana. A gente pode ver lá em Efésios que fala que não vem do homem para que ninguém se glorie, mas vem totalmente da graça de Deus, que é um favor imerecido. Nós vamos ver, irmãos, também, versículo 22 e 23, que fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Aqui a gente vê exatamente isso que eu acabei de falar com os irmãos, que é sobre aqueles que negam a Cristo e negam que Jesus foi o Cristo, né? Que Jesus veio exatamente para cumprir a vontade de Deus, que era viver aqui na terra como homem, sem ter pecado algum. Jesus Cristo foi uma exceção na, na história da humanidade, onde ele foi totalmente homem, mas ele não cometeu nenhum pecado, podendo assim ser sacrificado na cruz em nosso lugar. Naquele momento ali na cruz, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele e ele sofreu, padeceu em nosso lugar. A gente vê que esses que negam a Cristo são chamados de anticristo, né? Porque eles negam o Filho, assim negando o Pai também, negando a grande obra de Deus, de ter enviado o seu Filho ao mundo para cumprir esse propósito. E a gente vê em contraponto a isso, que ele fala que aquele que confessa o Filho, esse também tem ao Pai, esse tem comunhão com Deus. E a única forma disso acontecer é você confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor e se arrependendo dos seus pecados. Aqui a gente vai, na verdade, ficar só nesses versículos, mas os irmãos podem ler o decorrer, o restante do texto. Mas a gente vai continuar aqui em 1 João mesmo, né? A gente vê que no decorrer desse livro, essa epístola, João ele continua falando, mais para frente ele volta a falar desses falsos mestres, dessas falsas doutrinas, isso fazendo assim, dando para a gente a importância desse assunto, o quão importante é a gente estar atento, né, a essas falsas doutrinas. Ele chama aqui no capítulo 4 de falsos profetas também. No versículo 1 ele fala assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A gente vê, irmãos, que isso foi escrito há muito tempo atrás e desde aquela época João aqui alerta aqueles irmãos que muitos falsos profetas se têm levantado, ainda mais no nosso tempo, onde a gente tem uma tecnologia, né, que serve tanto para o bem. Hoje a gente tem a gravação do YouTube aqui e a gente consegue compartilhar essas pregações que são feitas aqui,
mas da mesma forma a gente tem a internet aí como um veículo para esses falsos profetas poderem alcançar mais pessoas. Então a gente vê até mesmo pessoas se tornando pastores, né? Fazendo aí cursinho de teologia, achando que vai se tornar um líder. Conheço pessoas que são bem novas e já são pastores, entre aspas, né? Justamente pelo fato de saber que é algo lucrativo, é algo que vai trazer uma certa satisfação do seu ego, de estar liderando outras pessoas, de ter esse título de pastor como sendo algo de grande sabedoria, sendo que na verdade eles estão totalmente contrários à palavra de Deus, à verdade. E a gente vê que muitos serão levados, né? A igualdade ali de muitos falsos profetas é igual a muitas pessoas sendo levadas por esses falsos profetas. Então, isso tem que ser o motivo das nossas orações também, para que essas pessoas possam abrir os seus olhos e cumprir o nosso papel como verdadeira igreja de levar o verdadeiro evangelho a essas pessoas. Essas pessoas colocando no mesmo pacote aí, tanto aqueles que estão sendo enganados, quanto aqueles que estão enganando essas pessoas. Né? Versículo 3. Eu li só o 1, né? Vamos ler o 2 e o 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui, novamente, falando sobre aqueles que não aceitavam a Cristo, aqueles judeus daquela época, principalmente, que não aceitavam que Cristo era Deus e que Cristo era, que era Deus, né? Em carne. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então a gente vê que a Bíblia nos alerta do anticristo que virá, né, no fim dos tempos. Mas a gente vê que já hoje se tem feito anticristos por seguirem o mesmo pensamento e a mesma linha de atitudes, né, desse anticristo, que é negar a Cristo. Todos esses que negam a Cristo ou negam a sua justificação ou negam o seu propósito ali na cruz, esses não são de Deus. E a Bíblia nos deixa muito claro isso. Ficar esperto que eu estou me perdendo, porque não... Versículo 3 a 6, irmãos. Vou ler de novo o versículo 3, tá? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A gente vê aqui, irmãos, a importância do Espírito Santo, né? Nos dando, o Espírito de Deus, nos dando discernimento a saber todas essas coisas. Por que não é saudável você discutir certos pontos doutrinários com uma pessoa que não é convertida? Porque eles nunca vão entender certas coisas, né? Eles podem entender alguns pontos, alguns costumes, mas a questão da doutrina a gente consegue entender porque nós temos um entendimento que o Espírito Santo nos dá acerca da palavra de Deus.
Nós vemos que aqui fala que do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então aqueles que não têm o Espírito de Deus vão realmente ser enganados, muitos deles, por esses que falam coisas mundanas, né? Nós vemos por que existe tanta variedade de religião, né? Nem a religião em si, mas denominações dentro do cristianismo, sendo que a gente tem a mesma palavra, sendo que a gente tem textos, os mesmos textos que a gente usa para combater certa doutrina falsa, eles usam para dar base a essas doutrinas, justamente porque eles não têm o Espírito Santo que dão discernimento a eles. Nós vamos ver também, irmãos, em 2 João, né, um pouquinho para frente aí, João volta a falar e ele usa que quase a sua epístola inteira aqui, essa segunda epístola que é bem pequenininha, para falar dos falsos mestres. Para a gente ver como é algo muito importante. Ele já vem falando na primeira epístola, em 2 pontos de sua epístola, no começo e no final dela, ele fala sobre, e na sua segunda epístola, ele tem como um dos temas principais aqui, exatamente esse mesmo tema, né? Aqui ele vai chamar de enganadores e também de anticristo, como ele já vem falando na sua primeira epístola. Vamos ler o versículo 7, que diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Como eu disse lá no começo, por mais que Cristo veio e fez todos aqueles milagres ali, a gente tem que entender, irmãos, que não eram só os discípulos de Cristo que estavam ali, mas tinha uma grande multidão acompanhando todo aqueles milagres que Cristo vinha fazendo, toda aquelas palavras de sabedoria que Cristo falava acerca da salvação. A gente vê no estudo de João que a gente está fazendo que Cristo falava muito claramente acerca da salvação. Ele estava a todo momento ali em tudo que ele dizia, em toda a sua atitude, mostrando a Deus, mostrando o quão depravado é o homem e o quanto eles necessitam do arrependimento, né, o perdão de Deus. E mesmo assim, uma grande multidão, não só naquela época, mas nos nossos dias de hoje, tem negado a Cristo e tem negado o seu poder sobre a salvação. Nós vamos ver aqui no versículo 9 também, ele diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. A perseverança, irmãos, na doutrina de Cristo, ela não vem para completar ou para nos garantir da nossa salvação, né? Nós, pelo contrário, ela é uma consequência da nossa salvação. Nós perseveramos na doutrina porque somos salvos. Porque, ao contrário disso, a gente vê que aquele que não persevera é porque ele nunca foi salvo. Como, voltando lá no primeiro texto que a gente viu, quando Cristo fala, pelos seus frutos os conhecereis. Tudo isso está englobado dentro disso, tá? No versículo 10 e 11, já estou encerrando, tá, irmãos? Finalzinho da folha aqui, já. Versículo 10 e 11, diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aqui a gente vê um ponto muito importante e um ponto talvez que até em muitas igrejas tem sido negligenciado, irmãos. A questão de você não ter parte com esses que vão
pregam a blasfêmia, pregam a heresia contra Deus. A Bíblia fala que a gente não tem que nem ter parte com isso, nem o saudar, né? Isso não é, à primeira vista, assim, aqueles que não conhecem a Deus, pode parecer algo ignorante, algo arrogante, mas uma vez que nós somos salvos, a Deus é muito mais importante do que qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa que alguma pessoa vai achar de nós. Isso aqui não quer dizer que temos que ignorar essas pessoas em relação a pregar o evangelho para elas, em relação a orar por essas pessoas, pela conversão delas, e sim em ter parte com esses que estão blasfemando contra Deus. Vamos ver também o versículo 12 aqui, né? Só para, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido. A gente vê aqui, por mais que João já tinha tocado nesse assunto 3 vezes, em poucas palavras ali, que é a primeira epístola e a segunda aqui, ele ainda diz que, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta. A gente vê o quão grande é esse assunto, né, em relação de ter muito a se falar, de ter muito a meditar. Espero que nós, durante a semana e durante o nosso caminhar, nosso processo de santificação, possamos estar meditando nesse assunto, que é um assunto que é muito importante nos dias de hoje, por ser algo que é comum você ver. Você vê, a maioria das pessoas hoje tem essa questão de eu não sou de nenhuma igreja, mas eu sou cristão, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, e isso tá legal. Justamente porque isso é o ensinamento de hoje em dia. O ensinamento de hoje em dia, você não precisa estar numa igreja, você já é a igreja, que é uma blasfêmia contra a palavra de Deus, né? O crente, ele consegue somente servir a Deus através da igreja. A gente vê que os mandamentos que tem na palavra de Deus é para a igreja, é para aqueles que estão servindo. Você não pode ser a sua própria igreja. Cristo fundou a igreja e ela vem desde aquele tempo, é a mesma igreja que nós participamos hoje, é a mesma de Cristo e vai ser a mesma até que Cristo volte. A gente vê a importância da meditação nesse assunto. Como a gente já está avançado no tempo, irmãos, uma folha aí para frente, na Epístola de Judas, que era irmão aqui na terra de Cristo, filho de José com Maria, a gente vê a exortação, vou ler só o versículo 3, que ele fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé aqui é exatamente a palavra de Deus, a sua santa doutrina, né? E ele fala aqui para batalharmos por essa fé. A gente comentou ontem no estudo de jovens que o cristianismo ele não é algo passivo, algo que você fica na sua casa simplesmente esperando que Deus faça tudo, que Deus vai transformar a sua vida e tudo vai acontecer. Pelo contrário, o cristianismo ele é algo ativo, ainda mais nesse mundo depravado que a gente vive e que cada vez a depravação está aumentando, né? Então, que possamos, por mais que vamos ser julgados, às vezes até presos, a gente já vê cristãos sendo presos em certos lugares do mundo, a palavra de Deus não pode nem ser preferida, porque a pena é de morte. A gente vê missionários que se preparam e vão para o campo. A gente vai estudar sobre as religiões, a gente vai ver que em certos pontos do mundo o cristianismo é totalmente proibido. E aqueles que vão e tentam falar de Cristo são mortos. Então, que possamos batalhar
A gente tem o privilégio de viver num país que ainda não está proibido, por mais que isso seja, pelo que vem acontecendo, algo que bem provavelmente alguns pontos doutrinários vão ser refutados, como homossexualismo e outros pontos em que a gente não vai poder falar sobre, que a gente vai ser preso, vai ter uma certa multa ou algo do tipo, mas a Bíblia nos chama a batalhar pela fé, que é batalhar justamente por essas doutrinas que foram deixadas na palavra de Deus, que a nossa oração possa ser que Deus nos dê força e ousadia a lutar, né, por essas doutrinas. No restante só para encerrar, no restante da Epístola de Judas, ele vai falar sobre a condenação desses ímpios que blasfemam contra Deus. E é bem triste mesmo, irmãos, que a gente possa pensar na quantidade de pessoas que vão sofrer essa condenação achando que estão agradando a Deus, né? Como eu disse, tem aqueles que acham que aqueles que fazem sabendo, né, que só querem ganhar material e ganham de poder e fama, mas tem aqueles que realmente acham que estão agradando a Deus em suas obras, que realmente acham que estão servindo a Deus, quando na verdade estão caminhando para a condenação eterna. Então que possamos orar por esses e pregar o evangelho a essas pessoas. Você tem algum ente querido, se você tem algum amigo que está no meio dessa enganação, não ignore, pelo contrário, coloque ele em suas orações, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas, porque é somente com a misericórdia de Deus que essas pessoas vão conseguir enxergar isso. Bom, se os irmãos quiserem, se quem não conseguiu decorar aí, eu tenho a lista dos textos, né? Para quem quiser meditar. É bem importante meditar ali no contexto e tudo. Eu trouxe aqui uma forma muito, muito, muito resumida, por mais que foi 2 estudos, mas a gente vê que nesses textos tem muitos outros ensinamentos, muitas outras explanação do que vai acontecer com esses que estão enganando, né, essas pessoas. Então eu convido os irmãos a realmente meditar sobre esses assuntos. Obrigado pela atenção.